Senhor é notória desse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, pega a tua Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Eu já senti a presença de Deus aqui nesse lugar. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 15, versículo de número 11. Aleluia. Eu quero primeiro fazer a leitura da palavra do Senhor e logo a seguir vou externar alguns agradecimentos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 11. Diz assim o texto: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi-se para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Sente com a Bíblia aberta, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quem sabe você deve estar se perguntando: pastor, por que uma leitura tão extensa? Você vai já entender aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, louvar o nome do Senhor, por mais um ano eu estar aqui participando deste culto da Laje.
É uma bênção estar aqui. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Carlos. Vira e mexe, eu e o pastor Carlos temos trocado áudio, mensagem. E às vezes eu abro o telefone no WhatsApp, tem lá uma mensagem de 3, 4 segundos. É só o pastor Carlos dizendo, tá tudo bem? Paz do Senhor. E ali nós vamos desenrolando a conversa. E é uma bênção, irmãos. Foi uma bênção hoje para mim conhecer o pastor Renê. Que bênção. Hoje o pastor Renê foi amigo, foi pastor, foi companheiro e foi guia turístico. Ele me levou lá no topo da Rocinha, desceu comigo e passou uma confiança abençoada. Quero louvar a Deus ainda pela vida do diácono Oséias Costa, um obreiro que congregou comigo há alguns anos ali em Portugal, um grande ganhador de almas, pastor Renê. Uma das almas que ele ganhou ali na nossa sede em Portugal, hoje é meu obreiro, é meu tesoureiro e trabalha comigo. É o William, uma bênção, e ele ganha alma. Ele tem uma facilidade para ganhar alma terrível, como diz o carioca, não é? Ele é ousado por Deus, e ele sabendo que eu estava aqui, ele se deslocou aqui para me ver ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, da minha família que estão nos assistindo pela internet, e todos os irmãos ali da igreja de Portugal que estão ligados ali no YouTube, alguns no Facebook, e estão nos acompanhando. Quem quer ouvir aquilo que Deus tem para falar aqui nessa noite? Eu vou pregar de uma maneira bem simples para você entender a mensagem, bem pausada, mas quando eu pedir para você levantar a tua mão, levanta que eu quero profetizar algo de Deus para você levar para dentro da tua casa. Eu quero me deter aqui com a ajuda do Espírito Santo nos comportamentos dos 3 personagens dessa história. O filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Eu agradeço a tua compreensão, peço que não converse. Vou pedir ajuda do nosso tecladista abençoado, ele me salvou, irmãos, no ano passado. E eu vinha me perguntando, será que aquele tecladista vai estar lá hoje? Quando eu estou chegando logo ali na frente da entrada da laje, ele já estava ali parado. É de Deus. Escute isso. A Bíblia Sagrada, ela tem cerca de 42 parábolas. E quando nós entramos no texto de Lucas, capítulo de número 15, nós vamos perceber e vamos entender que a parábola do filho pródigo é a 5ª parábola mais expressada, mais exaurida nos púlpitos das nossas igrejas. Parábolas são factos, verdades do reino, enigmas que Jesus usava como linguagem figurativa para trazer algumas verdades e desvendar alguns mistérios. Pastor, Jesus só usava a linguagem das parábolas para desvendar alguns mistérios? É bem verdade que não, mas sim também para ocultar algumas coisas e alguns segredos daqueles que faziam parte da multidão e que ele sabia que estava só para atrapalhar a obra de Deus. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus pregando através de parábolas, mas posteriormente ele reunindo os seus discípulos e explicando as parábolas. Porque nem mesmo em algumas parábolas, os discípulos que andavam com ele, passeavam com ele, comiam com ele, viam os seus milagres e entendiam. Então era necessário, em muitas das vezes, Jesus pregar parábolas, mas Jesus explicar aquilo posteriormente que havia sido pregado. Quando nós vamos deter a nossa atenção e exaurir a palavra de Deus no capítulo de número 15, nós vamos se deparar com a atitude de um dos grandes personagens desse texto. Qual é, pastor? É o filho mais novo. O filho mais novo, se nós, de uma maneira simples, olharmos o texto, nós vamos perceber que ele nunca deveria ter saído da casa do pai. A palavra casa aqui no hebraico significa bate, aonde ela é dividida em 4 vertentes. O meu corpo é uma casa,
é morada do Espírito Santo de Deus. Casa, templo. O templo de Davi é uma casa. Casa, reino. O reino de Davi, ele também é uma casa. Mas casa também igreja, aonde nós usamos as paredes, que nos subdividem as cadeiras, aonde nós se reunimos para adorar o nome do Senhor. A palavra casa aqui vai falar da casa do seu pai, aonde não lhe faltava nada, ele tinha tudo. E nós vamos entender que ele mesmo tendo tudo dentro da casa do pai, ele não soube reconhecer os valores. Quantas pessoas hoje estão na igreja, na casa do pai, e não reconhecem que aqui dentro ele é guardado, ele é protegido, aqui dentro ele é usado por Deus, aqui dentro o amor de Deus está nele, e aqui dentro é aonde é decidido parte da história da vida do ser humano. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você está na presença de Deus, na casa do Pai, as maiores decisões da sua vida não são tomadas em território terrestre, são decididas no céu, depois descem para a terra, você só levanta a mão e glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Nós vamos olhar o texto sagrado e nós vamos perceber que o filho mais novo tem um desejo de ter alguma coisa. E ele vai pedir para o pai repartir parte daquilo que o pai tinha e dá-lhe, pastor Renê. E nós vamos ver que ao decorrer da história, ele sai com os bolsos cheios, e ele sai da casa do pai, ele gasta, ele perde tudo, ele bagunça, ele faz arruaça com a vida dele. O texto vai nos dizer que ele gasta dissolutamente. Vai falar no original, pastor Carlos, de alguém que gasta não fazendo conta daquilo que estava gastando. Não via preço, não tinha calculadora, porque ele também não suou para ganhar, era do pai. E nada daquilo, amados irmãos, que vem beijado, de mão beijada na nossa vida, nós damos valor. Por isso que às vezes, do suor do nosso trabalho, nós olhamos e falamos, não vou gastar de qualquer maneira. Mas como era do pai, a Bíblia vai dizer que ele gasta dissolutamente e começa a perceber que longe da casa do pai, ele não tem segurança, longe da casa do pai, ele não tem boa roupa, longe da casa do pai, ele não tem boa comida, e longe da casa do pai, ele não tem boas companhias, porque até as boas companhias que estavam com ele no dia que ele tinha dinheiro, elas desapareceram. A Bíblia vai dizer que ele fica numa situação tão difícil, que ele vai trabalhar com porcos. Quem conhece um pouco de cultura judaica sabe o que eu estou falando. Essa é uma parábola bem judaica. O judeu naqueles dias, ou o povo de Israel, eles não mexiam com porcos. E a Bíblia vai nos dizer que ele apacentava porcos. Apacentar é no chão. Um dia um crente da minha igreja chegou com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 8, versículo de número 26, pastor Renê, e perguntou, pastor, Deus é injusto? Eu falei, é claro que não. Ele falou assim, eu provo que ele é injusto. Eu falei, então prova. E ele falou assim, pastor Carlos, um dia Jesus foi expulsar um demônio na cidade de Gadara, que pertencia a Decápolis, conjunto das 10 cidades, e quando ele expulsou o demônio daquele jovem que possuía uma legião, ele fez um homem ficar pobre. Eu falei, então me mostra. Ele fez a legião daquele homem que saiu, os demônios, entrar em quase 2.000 porcos, e aquele homem que tinha 2.000 porcos, ele era milionário, porque cada porco, faz a conta pastor, R$500, 2.000 porcos, 1 milhão, e tem gente que nasce, cresce, envelhece, e não passa 1 milhão na conta, então quem tem 1 milhão é milionário. Eu falei, olha, você sabe que é bem verdade? Aí eu falei assim, não, mas deixa eu te explicar, Jesus não é injusto não. Ele falou assim, pastor, veja que aquele homem amanheceu milionário e deitou pobre. Aí eu fiquei pensando naquilo, cocei a cabeça, eu falei, dá uma hora para me responder. Fui para a Bíblia Sagrada, fui para a cultura, e a Bíblia vai dizer que aqueles porcos, eles estavam sendo criados, apacentados, e em território judeu, amados irmãos, era proibido, e é proibido até os dias de hoje, criar porco. Assim no chão, eles são criados em 2 metros de altura, de forma suspensa, numas gaiolas de 3 por 3, e até as suas fezes, elas são deitadas na Jordânia. Aí está a resposta, tudo aquilo, amados irmãos, que é feito de forma ilícita,
Deus permite que um migrador de tempo em tempo passe e devora tudo. Aí eu falei para ele, deixa eu dizer uma coisa para você, todo trabalho ilícito, por isso que crente não joga no bicho, por isso que crente não empresta dinheiro como agiota, por isso que crente não mexe com coisa errada. Deixa eu dizer uma coisa para você, levanta a tua mão que eu quero profetizar algo. Aquilo que Deus vai te dar é coisa limpa, não vai ser coisa ilícita, não vai precisar você tirar nada de ninguém. Aquilo que Deus vai te dar, ninguém vai vir te cobrar mais tarde, não vai ser fora daquilo que Deus tem para a tua vida, não vai ser fora do projeto de Deus, não vai ser fora da linhagem que Deus tem para você, no caminho da retidão. Quem quer ser reto diante da presença do Senhor, levante a tua mão e comece a glorificar e exaltar o nome de Deus. Aí eu expliquei para ele, e ele colocou minha cabeça para coçar. Quando ele saiu, foi ele que saiu com a cabeça coçando. Aí eu falei, contudo, nós não podemos se ausentar da casa do Pai. Mas quando nós vamos olhar essa parábola, eu começo a perceber que dentro da Bíblia Sagrada, há 3 personagens que apanham muito dos pregadores nos púlpitos. Pastor, quais são? O filho mais novo, pródigo, a mulher de Jó e a Marta, irmã de Maria e Lázaro. Porque não leram e não sabem explicar a história bíblica. É bem verdade que o filho mais novo sai, gasta dissolutamente, perde aquilo que o pai trabalhou, suou. Mas a Bíblia vai dizer que ele cai em si e sente o desejo de voltar para a casa do pai. Quem está entendendo aquilo que Deus está falando aqui? Mas a pergunta que eu deixo no ar para a igreja, para os irmãos do culto da laje, para os internautas, é por que que o filho mais novo decidiu, sem mais nem menos, sair da casa do pai? Aí nós vamos analisar o comportamento do filho mais velho. O filho mais novo, ele decide voltar, e o pai o recebe de braços abertos. O texto sagrado vai dizer que ele manda matar um bezerro cevado. A alegria no semblante do pai. O pai organiza uma grande mega festa, com músicas, com danças e com alguns convidados. E a Bíblia vai dizer que o filho mais velho, vindo do campo, ouviu aquelas músicas, se apercebeu que havia danças, uma comemoração, e pergunta a um dos servos, o que é que está acontecendo aí? E o servo diz assim, olha, o teu irmão mais novo que estava perdido, voltou, está são e salvo, e essa festa é para ele. E o texto vai nos dizer, no versículo de número 28, a parte A, que ele se indignou. Repita comigo, ele se indignou. Porque ele tinha uma personalidade de caráter. Qual é, pastor? Ele era invejoso. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 30, vai dizer que a inveja, ela é a podridão dos ossos. O evangelista Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 10, vai dizer que quando Pilatos vê toda aquela arruaça acerca de Jesus, todas as acusações, o sentimento que brota no coração de Pilatos, é que o motivo que haviam entregado o nosso mestre era único, inveja. Quando nós vamos ler no Aurélio, o significado da palavra inveja, vai falar sentimento angustiante, de possuir aquilo que não é nosso. A palavra angústia, no original do grego, vai dizer que ela significa estrangulamento. Quem já se sentiu angustiado aqui sabe, você não tem vontade de comer, a água não desce direito, dói aqui. Agora você imagina um angustiado invejoso, ele olha para aquilo que você tem e dói nele, à esquerda, à direita, ele não come, ele não dorme.
com o sentimento de possuir aquilo que não é dele, que é seu. Mas eu ainda vou muito mais além, porque a Bíblia vai além do Aurélio e vai além da psicologia humana. A Bíblia vai dividir a inveja em duas vertentes. Quais são, pastor? A inveja ativa e a inveja passiva. Pastor, me explica. A inveja passiva é quando o cidadão, ele tem vontade de fazer aquilo que você faz. Pastor, e a ativa, segura isso, para depois você dar glória a Deus. É quando ele não quer fazer o que você faz, é quando ele quer ser você, e para ele ser você, ele tem que te matar. Pastor, me prova na Bíblia, Gênesis 4:7. Abel oferece uma oferta, Caim oferece outra. As ofertas eram diferentes? Não. Foi o sentimento que entregaram a oferta que foi diferente, pastor Carlos. E Deus, no sentimento da inveja, ele dá uma oportunidade a Caim. Está na Bíblia. Deus fala diretamente com Caim. Caim, tornando tu oferecer uma coisa boa não vai ser aceite. Deus estava dizendo assim, oferece de novo com um sentimento bom que eu vou aceitar. Mas ele não queria fazer o que o irmão fazia. Ele queria ser o seu irmão. E para ele ser o irmão, ele teve que armar a ferramenta do crime, escolher o local e matar Abel. Tem gente que não prospera, você sabia? Tem gente que não anda para frente, você sabia? Tem gente que não cresce na vida financeira, na vida conjugal, sentimental, ministerial. E nos procura diariamente e fala, pastor, por que eu não cresço? Será que fizeram obra de macumba para mim? Será que eu pereço de uma maldição hereditária? Me explica. Aí nós vamos diagnosticar antes de orar. Está andando com invejoso, está comendo com invejoso, está colocando invejoso dentro de casa, está compartilhando o sonho com o invejoso. Levanta a tua mão que eu quero profetizar algo. Deus vai rasgar o teu olho até a nuca e te dar discernimento espiritual a partir de hoje, para você não abrir a porta da tua casa para qualquer um, para não contar teu sonho para qualquer um, para não falar dos teus projetos para qualquer um. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não fala da tua vida, não conta da tua vida, não compartilha os teus sonhos. Deus está falando com pessoas aqui. O invejoso não merece estar na tua mesa, o invejoso não merece tomar água contigo, o invejoso não merece estar no teu Facebook, o invejoso não merece estar na tua rede social. Ei, foge da presença do invejoso. É melhor ir sozinho para o céu do que acompanhado para o inferno. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. O filho mais velho era invejoso. Quer ouvir mais? A Bíblia vai dizer que ele se indigna. E quando ele se indigna da notícia do servo que estava vendo festa, o texto vai dizer, pastor Renê, que o pai instava com ele. Sabe o que é isso? O pai puxava pelo braço e tentava arrastar ele para dentro da festa. O pai insistia com ele. O pai dizia mais ou menos assim, vamos entrar, é teu irmão. E o pai ia forçando. Sabe por que ele não entrava mesmo na insistência do pai? Escute a segunda. Ele também estava perdido. Você já notou a parábola que antecede esta parábola? Já notou? É a parábola das 100 ovelhas e da dracma que se perdeu. O filho mais novo era a ovelha que se perdeu fora de casa. O filho mais velho era a dracma que se perdeu dentro de casa. Escute isso, eu gosto de matemática bíblica. Se eram 100 ovelhas e uma se perdeu, 1%. Então 1% dos crentes se perde fora. Dracma eram 10 e se perde uma. Qual que é a porcentagem? 10%. Então a porcentagem dos que se perde dentro é muito superior, muito maior dos que se perdem fora. É possível que alguém esteja ouvindo essa palavra aqui. Frequenta culto aqui toda segunda-feira, faz parte da mini vigília, mas está perdido dentro da casa do Pai. Pode notar que quem está perdido fora, você vai falar com ele, ele fala, eu tenho que voltar. Quem está perdido fora, você vai falar com ele, ele fala assim,
ora por mim que eu preciso voltar. Mas quem está perdido dentro, ele não reconhece. Ele está caminhando para o inferno dentro da igreja. Mas a vassoura do Espírito Santo está passando. E vai encontrar a dracma perdida. Deus quer te achar aqui nessa noite. Ei! É noite de retorno. É lindo pregar e ver crente chorando. Aleluia. Quer ouvir o terceiro? O texto vai nos dizer, no versículo de número 29, a parte A, que ele vai dizer assim ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Ele tinha uma mentalidade, sabe qual é, pastor Renê? Mentalidade de servo. Nós não vamos encontrar o filho mais velho chamando o pai de pai. Mas quando ele está indignado, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar na cara do pai: eis que te sirvo. Mentalidade de servo. Já o filho mais novo, por 5 vezes, ele vai se expressar: pai, 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 pai. Escute. Tem gente que está na igreja desde o tempo da arca de Noé. Ajudou a tirar a lama do dilúvio. Ajudou a fazer coisa na construção do templo. Comprou o primeiro DVD, o primeiro CD da primeira dupla gospel. Mas não tem intimidade para chamar de pai. E quem não entende que Deus é pai, não recebe nada. Escute isso que eu vou dizer. A arca ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. Nada aconteceu e nada mudou. Se acostumou com a presença e não reconheceu que era a presença de Deus. A arca no centro da casa não conseguiu adquirir intimidade. Quando a arca sai, fica apenas 3 meses na casa de Obed-edom, muda a história, prospera, levanta, cresce, e a história muda. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode ter mentalidade de servo, você tem que ter mentalidade de filho. Porque o pai, quando olha para baixo, ele não atende servo, ele atende filho. A partir do momento que você mudar a tua mentalidade e pedir aquilo que você tem como projeto de vida, com o coração aberto, não inventando orações bonitas, mas sim chorando diante da presença de um pai que pode todas as coisas, você vai começar a receber aquilo que ele tem preparado para a tua vida. Ele é o advogado da igreja, ele é o bom amigo, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Emanuel, ele é o fiel companheiro, ele é o imutável, ele é o Jeová Jireh, Rafa, Nissi, Shalom, Adonai, é o manancial de águas vivas, é o nobre amigo, é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o nosso Salvador, ele é o querido de Israel, ele está aqui nessa noite. Onde é que estão os filhos? Eu quero ver uma mão levantada aí. Só você que é filho, começa a dar glória para cima e pedir alguma coisa para Deus. Tem gente que está 30 anos na igreja e não recebe nada. Tem gente que está 3 meses na igreja. É coisa linda o que Deus faz. Deus muda a história, pastor Carlos. Deus muda a história, pastor Alex. E a gente fica, amados irmãos, olhando de longe e fala: como é que é possível? Intimidade. Sabe o que é poder chamar de pai? Está pronto o quarto, vai doer um pouquinho. Mas o bálsamo de Jesus vai descer também. Ele, quando se indigna com o pai e diz assim: olha, eis que te sirvo há tantos anos, e tu não me deste um cabrito. Ele fala até o nome daquilo que ele desejava. Um cabrito. Ele vai desvendar uma 4ª personalidade de caráter. Sabe qual? Interesseiro. Olha para alguém que está do teu lado, dá um cutucãozinho assim de leve e fala assim: você é interesseiro?
Irmão, ele nunca trabalhou para o pai querendo dignificar as terras do pai. Ele sempre trabalhou de olho no cabrito. Tem gente que está na igreja e só trabalha de olho no cabrito. Tem gente que está na igreja e só está de olho na posição. Tem gente que até dizima, coloca na salva uma oferta e fica querendo fazer troca com Deus. Deus não compactua com um crente interesseiro. Aquilo que você fez está feito. Não posta, não divulga, não bate tambor, faz para Deus com boa vontade, que Ele tem a tua bênção na mão, faz para Deus com caráter, que Deus tem a tua vitória na mão, faz para Deus com dignidade, que você só vai pensar e Deus vai te dar, faz para Deus com alegria, que você só vai sonhar e vai chegar nas tuas mãos. Minha esposa tem uma particularidade linda, irmãos, e eu tenho até medo quando ela pensa. Porque ela pensa, pastor Carlos, e Deus dá. Ela quis mudar de carro um ano lá em Portugal, ela pensou, Deus deu. Aí eu falei assim, você está pedindo, está orando para Deus dar isso para você? Ela falou, não, só pensei. Eu falei, eu não posso pisar fora do arco, porque no dia não ela pensa, mata, Deus mata. Irmãos, crente que não é interesseiro, ele pede, Deus dá. Ele pede, Deus faz. Ele pensa, Deus realiza. As decisões que você precisa estão na mão dele. Tudo é para ele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se fizer querendo retorno, não consegue. Você sabia que o filho mais velho, ele tinha um sonho? Qual sonho era, pastor? Escute isso. Ele diz assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Sabe qual era o sonho dele? Escute isso. Era matar um cabrito no dia da saída do seu irmão. Pastor, me prova. Não se alegrava com o pai, não se alegrava com o irmão, não se alegrava com o retorno do irmão, mas queria um cabrito para se alegrar com os amigos. No dia que o irmão chegou, ele ficou triste. Repita comigo, ele ficou triste. Então no dia que o irmão saiu, ele ficou alegre. Não tem gente assim? Saiu fora, bye bye, a responsabilidade é tua. Ei, deixa eu dizer uma coisa, um homem que não tem no mínimo 4 amigos, ele não presta nem para morrer, porque não vai ter ninguém nem para carregar o caixão. As pessoas que estão aqui são os nossos irmãos, são os nossos amigos em Cristo. Você pode não comer junto, você pode não sentar na mesma mesa, mas a comunhão, ela tem que existir no meio do povo de Deus. O olho no olho, o face a face, o paz do Senhor, o Deus te abençoe, o levantar a mão para quem está caído, o abraço no momento de maior necessidade. Porque tem gente que entra por aquela porta, tem gente que entra nas portas das igrejas e não quer dinheiro, não quer bênção material, mas quer um abraço, quer um momento de dignidade. Não é aceite no mundo lá fora, não pode ser rejeitado aqui dentro. Foi rejeitado pela família, mas aqui dentro tem que ser abraçado. Foi, amados irmãos, tirada a dignidade lá fora, mas aqui dentro ele tem que ser levantado para poder glorificar o nome do Senhor, assim como eu e como você. Ei, céu não tem cantinho para mulato, céu não tem cantinho para gente branca, céu não tem cantinho para olho verde. No céu, o lindo céu, onde a Bíblia transfigura que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, aonde o Cristo na cruz do Calvário derramou o seu sangue carmesim por toda ela,
e o véu se rasgou de alto a baixo, foi por toda a humanidade. A partir do momento que nós começarmos a enxergar desta maneira, nós vamos ver que não há diferença entre nós. Nós vivemos em dias tão difíceis que há partidarismos dentro da igreja. E o sonho é que quem é rico fique mais rico, e que quem é pobre fique mais pobre. Por isso, que quando João está na ilha de Patmos, e tem a revelação para escrever para as 7 igrejas, as 7 igrejas determinam tempos e estações, e sabe qual é a igreja que calha a nosso tempo, a nossa igreja? A igreja de Laodiceia, aonde o próprio Senhor vai olhar para a igreja de Laodiceia, como olha para nós nos dias de hoje, e vai dizer: tu pensa que tem alguma coisa? Tu é pobre, cego, miserável e nu. Se você bater no peito e falar assim: eu sou cego, pobre, miserável e nu, e dependo da misericórdia divina, você olha para o lado e vai ver que tem alguém que tem uma necessidade pior do que a tua. Aí você vai estender a tua mão e vai falar: eu estou contigo, tu comigo, e o mesmo céu que você vai, eu também quero ir. O sonho, em vez de ser um sonho para assassinar, vai ser um sonho missionário, um sonho de ganhar alma. Escute isso. Versículo 30, parte A. Ele está tão indignado que ele revela uma parte do seu caráter que hoje persegue as nossas igrejas, pastor René. Ele olha para o pai e diz assim: vindo este teu filho. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim: ele é o teu filho, mas não é o meu irmão. Sabe o que sai do caráter dele nessa expressão? Ele se mostra hipócrita. 1 João 4,20. A Bíblia vai dizer: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, mentiroso és. Porque é impossível amar aquele que nós não vemos e não amar aquele que nós convivemos diariamente. Levanta a tua mão para o céu assim, que eu quero profetizar algo. Esse sentimento de hipocrisia tem que sair do nosso meio. Quem diz que ama, ama mesmo. Quem diz que ama, ama de verdade. Pastor, me explique e continue com a mão levantada. Se você come arroz de quinta e o teu irmão está precisando, você dá de quinta. Mas se você come carne de primeira e teu irmão está precisando, você não vai dar nada de quinta, você vai dar de primeira. Porque o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E depois é o próximo como nós mesmos. Pastor, mas eu ajudo. Ei, se a ajuda não for aquilo que você merece, não ajuda não. Se a tua doação não for aquilo que você come, nem traz. É um tal de crente agora, nesses últimos dias, chegando com sacola na igreja. Pastor, uma roupinha para a igreja. Quando você vai abrir, é roupa furada, roupa fedendo, é roupa embolorada. Aí você chega à seguinte conclusão: é uma hipocrisia enorme. Porque ele não quer abençoar quem está necessitado. Ele quer limpar o guarda-roupa dele e achar um lixo para jogar. E pensa que dentro da igreja é lixo. Ei, lixo se joga no lixo. Mas aquilo que é bom você compartilha com o teu irmão, para não cair no sentimento de hipocrisia. Escute isso. E encerro a análise global da vida do mais velho. Ele vai dizer assim, no capítulo 15, o versículo 30, parte B. Vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens, ou o teu dinheiro, com as meretrizes, numa versão mais atualizada, vai dizer assim: vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas.
A pergunta que eu faço à igreja hoje é: como é que ele sabe? O filho tinha ido embora, o texto diz, numa terra longínqua. O mais velho trabalhava no campo. E quando o irmão aparece, do nada, ele tem algo para desvendar para o pai. Vindo este teu filho, que desperdiçou tudo com as prostitutas. Ele revela o pior do seu caráter. Sabe qual é? Caluniador. E quando nós caluniamos alguém, sem ver a olho nu, só porque nos disseram, só porque viu postado, só porque interpretou, mas não viu, nós revelamos o mau caráter que está dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que é profana e acha que todo mundo é. Tem gente que é prostituto e acha que todo mundo é. Tem gente que é fofoqueiro e acha que todo mundo é. Tem gente que é pornográfico e acha que todo mundo é. Quando nós falamos algo de alguém sem ver, nós estamos revelando o caráter que está dentro de nós. Então, não viu, não presenciou, fecha a boca, meu irmão. Silêncio na igreja, tá vendo? É sempre assim. Eu já viajei muitos países pregando a palavra do Senhor. Inclusive África Branca, América e países da Europa. E eu, na minha vida de itinerante, quando eu era mais novo, existia uma preocupação tremenda. Itinerante novo, queria que o povo pulasse, rodasse, rodopiasse, giraia. Eu hoje não. Eu prefiro que você fique assim em silêncio, como você está. Mas ao descer aquela escada, você mesmo bata no teu rosto e fala assim: a história da minha vida hoje, ela tem que mudar. Quem quer a história mudada, levanta a tua mão, porque a palavra é que modifica, a palavra que altera, a palavra que envolve a nossa vida, é a palavra que muda o nosso caráter, é a palavra que quebra a cadeia, é a palavra que nos transforma, é a palavra que muda o nosso linguajar, é a palavra que não permite nós tocarmos em algumas coisas que nós não devemos tocar, é a palavra que muda a maneira de nós olharmos para os fatos, os acontecimentos, é a nossa vida que é mudada através da palavra. Quem quer ter tua vida mudada, levanta a tua mão para o céu e fala assim: me toca, Senhor, muda o meu caráter. Eu não vi, não contemplei, não vou falar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: a medida que você medir, é a medida que você vai ser medido. Calunia hoje, joga no ventilador hoje uma história que você não viu, amanhã vão jogar de você. Escute isso. Vou começar a pregar agora, e em 15 minutos eu entrego o microfone. Nós já analisamos o filho mais novo e o filho mais velho. Mas esta parábola não deveria ser a parábola do filho, mas sim a parábola do pai. Porque o texto vai dizer no versículo de número 20, a parte B, que o pai viu o filho mais novo vindo, retornando o pastor Renê, e ele de longe, ele conheceu. A minha pergunta é: depois de algum tempo longe, a Bíblia vai dar uma distância de longe, como é que o pai o conheceu? Pela barba não foi, porque ele foi de barba feita e voltou barbudo. Pela aparência física também não. Por que, pastor? Ele saiu gordinho da casa do pai, assim igual eu. Voltou magricelo, se alimentando das bolotas dos porcos. Não foi pela aparência que o pai conheceu. Foi pela roupa? Não. Porque ele saiu com vestimenta real. Filho mais novo, cuidado pelo pai. Meu filhinho. E quando ele volta todo rasgado. Pela limpeza do corpo, não, porque ele saiu cheiroso, perfumado, bonito, com um anel no dedo. Mas ele volta sem nada. Como é que o pai de longe o conheceu? Escute isso. Pelo andar. Ó.
Ele olhou de longe e falou assim: aquele andar ali é do meu filho. Me prova na Bíblia, Salmo 139. Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. Sabe o meu deitar, sabe o meu levantar, e conheces o meu andar. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. O teu marido não conhece o teu sofrimento. Quem sabe não acompanha as tuas lágrimas. Mas Deus te conhece pelo falar, pelo deitar, pelo levantar, mas também pelo teu andar. Quando Ele vê você andando, Ele fala assim: ali vai uma serva minha, ali vai um servo meu, ali vai um filho meu, ali vai uma que adora o meu nome. Por isso que os anjos do Senhor, eles acampam ao teu redor. Por isso que você não morreu ainda. Por isso que você não parou no meio da caminhada. Por isso que tanta coisa te persegue tentando te matar. Mas os demônios que te afugentam quando chegam perto de você, tem que bater em retirada. Porque Deus conhece o teu andar. E aonde você está caminhando, no caminho que você trilha, a presença dele vai com você. Quem sente Deus andando lado a lado, levanta a tua mão e começa a glorificar o nome santo de Jesus. Aleluia! Ser conhecido pelos homens é bom. Dignidade. Ser conhecido pelos grandes é excelente, honra. Mas ser conhecido por aquele que te pode dar a vida eterna é salvação garantida. Quem quer ser conhecido por Deus? Eu dou 30 segundos de relógio para você adorar. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Ula manda lá baixo e manda lá, colono coxilha da lá. Eita canta lá baixo e manda lá. Eita canta lá baixo e manda lá. Eu vejo crente chorando. Eu vejo crente sentindo a presença de Deus. Eu vejo crente sendo renovado. Eu vejo crente sendo abraçado por Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A tua família não te conhece. Ei, mulher, a solidão que você enfrenta naquela casa, tem filho, tem esposo, mas é sozinha ali, entra no trabalho, ninguém olha para você, ninguém te conhece naquele lugar, mas existe um céu, que existe um Deus, Ele te conhece. Levanta a tua mão para o céu para adorar, levanta a tua mão para o céu para exaltar, levanta a tua mão para o céu para glorificar. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. Canta lá abaixo, vai sentir a presença de Deus aí onde você está. Meu Deus. Meu Deus. Tem mais 5 minutos, pastor? Hein? Escute. Versículo 20, a parte B. O pai vê ele, conhece. E a Bíblia vai dizer que o pai sai correndo. Cultura judaica. O ancião não corria, porque pastor René não podia mostrar as canelas. Bata comprida até os pés. E ele corre ao encontro do filho. Porque entre as fazendas naqueles dias havia colônias pequeninas. Escute isso, que isso é muito forte. Que eram os apedrejadores. Que quando um filho saía da casa do pai, era constatado e intitulado como rebelde. E quando voltava, era recebido a pedrada. E às vezes nem chegava a se encontrar com o pai. Vinha o mensageiro e dizia assim: mataram na entrada da cidade. O pai, quando vê de longe, conhece e fala assim: já mataram muitos, mas meu filho não. Olha a cena.
levanta um pouquinho da bata e sai correndo. Misericórdia. Sabe o que é que tem te sustentado? Tem crente que não entendeu. Não é por mérito, não é pelo teu diploma, não é pelo saldo da tua conta, não é pelo teu perfume cheiroso, não é pelas nações que você já passou, não é pelo anel de teologia no dedo, não é pelo cartão de crédito, não é pelo carrão que está estacionado lá embaixo, não, é pela misericórdia dele. Todos os dias nós somos entregues como ovelha para o matadouro, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Você se amanheceu hoje, a misericórdia de Deus se renovou. Você dorme hoje, a misericórdia de Deus se renovou. Por isso que a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deixa eu profetizar algo para quem acredita. Joga a tua mão para cima assim. Você está chorando até o dia de hoje, mas Deus está colocando um ponto final hoje no teu choro. Deus está colocando um ponto final hoje no teu choro. Deus está enxugando as tuas lágrimas hoje. O tempo de cantar chegou. Amanhã a notícia boa vai chegar. Amanhã a vitória vai chegar. Amanhã a alegria vai chegar. Amanhã a mudança de Deus, ela vai chegar. Quem crê nisso, louve e adore o nome do Senhor. Escute que eu já vou encerrar. A Bíblia vai dizer que o pai viu, conheceu, correu e lançou-se aos braços. O pai veio numa velocidade, pastor Carlos, que ele veio. Pastor Renê, um pouquinho. Vou explicar isso para a igreja entender. Nessa distância, irmãos, eu escolho o lugar que eu vou beijar o filho. Eu olho e falo aonde? No ombro, no rosto, na mão, no pé, no braço. Mas a Bíblia vai dizer que o pai se lançou-se ao pescoço, ó. Só tem um lugar para beijar. Onde você está, pastor? Sabe aonde? No rosto. A história bíblica vai falar de 3 tipos de beijo. Beijo no pé, rei. Beijo na mão, profeta. Beijo no rosto, ou era sacerdote, ou o dono da casa estava dizendo: aqui você tem hospitalidade integral. Sabe o que é ter hospitalidade integral? É quando o pai vai falar para ele assim: tudo que está aqui é meu, mas você pode usufruir como se fosse teu. Não, pegou? Eu vou repetir de novo. Quando o pai dá um beijo no rosto, o pai ou o identifica como sacerdote, ou ele está dizendo assim: aqui dentro dessa casa, a partir de hoje, você tem hospitalidade integral. Ele vai dizer assim: você saiu, já gastou aquilo que era teu. O que você vai usufruir aqui é meu, mas você vai usufruir como se fosse teu. Quem almeja o céu? Levanta a mão assim, ó. O profeta Isaías, ele vai dizer que a terra está cheia da glória de Deus. Pastor, me explica. Nós almejamos o céu. Querendo o diabo ou não, o nosso vizinho ou não, o macumbeiro ou não, a igreja ela está predestinada ao céu. Ela vai subir. Mas enquanto ela não sobe, nós vivemos aqui na terra. Olha para alguém e fala assim: nós vivemos aqui na terra. E se a terra está cheia da glória de Deus, por que não desfrutar de coisa boa? Ano de 2021 ainda não acabou. Levanta a tua mão que eu vou profetizar algo para a tua vida. Deus
Deus tem coisa boa para a tua vida ainda este ano. Deus tem mudança ainda este ano. Tem gente esperando dar 31 de dezembro para começar a contar um monte de lorota, mentira para Deus, prometer coisa que vem prometendo há muitos anos e não vai cumprir. Começa a fazer hoje, que até o dia 31 você vai ver a virada que Deus vai dar na tua vida. Ano de 2021 ainda é ano de vitória, é ano de acontecimento, é ano de mudança de trajetória, é ano que Deus ainda tem muito tempo para fazer. A terra está cheia da glória de Deus. Tem coisa boa para a tua casa, tem coisa boa para a tua família, tem coisa boa no teu ministério, tem coisa boa chegando para você. Encerro agora e encerro mesmo. Pai vai lhe dar 3 coisas. Quais são? Roupa. Roupa na Bíblia é novidade de vida. Coisas novas. Porque tem gente que só vive de coisa velha. E quando a gente carrega coisa velha, irmãos, no primeiro mês ela é até leve, no segundo ela vai ficando mais pesada, e ao longo dos anos vai ficando um fardo tão grande. E quem carrega coisa velha fica impossibilitado de receber coisa nova. Deus está dizendo para você hoje: deixa a coisa velha de lado, que Deus tem roupa nova. Pastor, quebrei, não deu certo. Ei, deixa de lado. Pastor, me abandonaram, deixa de lado. Pastor, me caluniaram, deixa de lado. Deus tem coisa nova para a tua vida. Quem crê nisso, levanta a tua mão. Deus tem coisa nova para a tua vida, roupagem nova. Quem vive de passado é museu, crente. Deus tem coisa nova para a tua vida. As coisas novas de Deus nos surpreendem. Eu fui uma vez para os Estados Unidos, passaporte europeu vermelho, entrei, coisa linda. Fui pegar uma benção. Segunda vez que eu fui entrar em Nova York. E quando eu cheguei, pastor Renê, com a minha esposa, cheguei com o passaportezinho europeu, meu filho também, ela também, eu falei assim: aqui é tranquilo. Very nice, good. Já entrei uma vez, vai ser moleza. O rapaz da alfândega lá olhou para mim e falou assim: não, dessa vez você não entra não. Por que você veio uma vez sozinho, dessa vez veio com a esposa? Você veio para ficar. Aí sabe aquele ego, irmão, que a gente tem? Passaporte europeu. Caiu por terra, irmão. Eu falei: Senhor, Deus queria fazer coisa nova. Aí na minha malinha pequena, tinha a Bíblia aqui, ó, sagrada, logo em cima das roupas assim. E ele: você não vai entrar, já estava escrevendo a carta de deportação. De repente, do nada, ele fala assim: posso abrir a mala? Eu falei: pode. Aí quando ele abre, estava a Bíblia logo em cima da roupa. Aí ele falou para mim assim: tu ser pastor? Eu falei: yes. Ele falou: já devia ter dito, pode entrar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus quer fazer coisa nova, Ele não precisa usar aquilo que você tem. É novo, irmão. Quando Deus quer fazer coisa nova, pastor Carlos, Ele não conta com as tuas habilidades. Ele é especialista em dar coisa nova. Deus tem coisa nova para a tua vida. Levanta essa mão, irmão. Tem gente que nem para obedecer presta. Levanta a tua mão. Deus tem coisa nova para a tua vida ainda esse ano. As coisas novas de Deus nos surpreendem. Primeira coisa, anel, novidade de vida, coisa nova, não roupa. Segundo anel, crédito. Irmão, filho que chegava em qualquer lugar, que era estalagem do pai, com anel no dedo, não pagava. Tem anel, passagem livre. Era o sem parar do crente naqueles dias. Não tinha pedágio, não tinha conta, não tinha nada, era anel. Anel era a senha, era o crédito dado pelo pai. Ele não governava mais aquilo que era do pai, mas ele tinha crédito em tudo que era do pai.
Deus tem coisa boa que a gente tem que adquirir esse crédito diante de Deus, irmãos. Você ter crédito no banco é bom. Você ter crédito em algumas instituições financeiras é bom, mas crédito com Deus é o melhor crédito que você pode ter. Você ora, vai depositando na poupança divina da oração, do jejum, mas na hora que você pede, o crédito desce, faz e o milagre ele vem. Terceiro, sandália. Pastor, do que vem aí? Segurança. A segurança da tua vida e do teu futuro, ela está no Senhor. Faça você o que você quiser fazer, se não estiver na direção de Deus, e não tiver a segurança divina, você vai caminhar um pouquinho e vai sentir dor nos pés. Mas as alparcas que Deus quer colocar na tua vida hoje, você que está caminhando um tempo, tropeçando, voltando aos mesmos erros. Tem crente que parece a inflação do Brasil, irmãos, é aqueles altos e baixos. Um dia está um super crente, Mulher Maravilha de Deus, Superman de Jeová, mas tem dia que ele está capengando, não sabe o que fazer. Deus quer colocar uma alparca nos teus pés, te trazer segurança e instabilidade. Quando a tristeza bater, você não vai correr pedir oração não, você mesmo vai orar, vai fechar a porta do quarto, e Deus vai começar a falar com você. É um tal de crente, 6 horas por mim, faz por mim, planeja por mim. Por que não ora você? É uma raça de gente infeliz, irmão, carrinho de mão, só fica sendo carregado pelos outros. Passe a você a carregar alguém. Passe a você a carregar alguém no ministério. Tempo de ser bebezinho na fé é 1 ano, no máximo 2 anos depois do batismo. Depois tem que começar a dar fruto, senão o machado vem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quer receber essa sandália nos pés, levanta a mão que eu vou profetizar algo lindo que está descendo do céu. Deus nessa noite te traz segurança, estabilidade. Deus renova as tuas forças. Vamos se colocando de pé. O Pai está aqui nessa noite assim de braços abertos, dizendo: vem meu filho, vem minha filha. Eu quero levantar um clamor para você. Eu só tenho 2 minutos para entregar o microfone. Tem alguém que precisa dessa oração? Vem aqui até o altar do Senhor. Eu não vou colocar a mão na tua cabeça, mas eu vou estender a minha mão, e eu creio que Deus vai trazer um renovo. Tem muita gente que precisa de mudança, tem muita gente que precisa se preservar da inveja, tem muita gente que precisa dessa alparca, tem muita gente que precisa do abraço do Pai, tem muita gente que está chorando, tem muita gente que está se lamentando, e Deus quer falar contigo aqui hoje. Pode louvar a Deus, querido. Puxa um louvor aí. Vai trazendo, tem muita gente que precisa. Corodocoxirianda lá manas. Ita canta lá baixo, e plemanda lá, e corodocoxirianda lá baixo. E plemanda lá, ita canta lá baixo, e plemanda lá, e corodocoxirianda. Ei, filha, olha para cá. Deus te dá força hoje. Da planta dos pés até a cabeça, Deus te visita hoje. Pode chorar, que esse choro hoje é de dor, mas Deus está mudando esse choro de angústia para um choro de alegria. Aquilo que te atormentava até hoje já não vai te atormentar mais. Você vai dormir essa noite, amanhã você vai amanhecer melhor. Essas lágrimas salgadas que hoje endurece o teu rosto, Deus renova as tuas forças. Tem alguém aqui com ela? Tem algum familiar com ela? Não? Vem aqui uma irmã, dá um abraço nela aqui. Essa irmã precisa de um abraço. Essa irmã vai te abraçar. Sinta o abraço do Pai. Sinta o abraço do Pai. Você que está aí, começa a louvar, querido. Começa a louvar. Eu sinto a presença de Deus aqui.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você não tem mais tempo pra ficar aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas precisar de um ombro pra chorar. Ainda vou estar naquele lugar onde você está. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarado. Desce, Deus, sobre essas vidas hoje. E te perdoar lá naquela cruz, em seu lugar. Meu filho nada irá impedir de te amar. Vai renovando as forças agora. Vida por você, filho, eu não te Pelo poder que há no nome de Jesus. Eu me inspirei no compositor. Use essa canção nos lábios do amor, só pra te dizer te amo. Eu amo você. Tem uma glória de Deus aqui sobre esse lugar. Você pode sentir essa glória que está descendo aqui sobre a casa. Existe uma glória de Deus aqui, pastor Renê. Existe uma glória de Deus aqui. Te amar, impedir de te amar, impedir de te amar.